Dois perfumes inspirados numa das maiores fragrâncias do mundo, Altair de Parfums de Marly. Qual deles nesse duelo vai se sair melhor? Qual projeta mais? Qual deles fixa mais? Tudo isso você vai descobrir agora. Para a gente começar esse vídeo, eu queria pedir a sua contribuição, deixando o seu like, comentando também, né, depois que você assistir, deixa a sua opinião sobre a resenha que eu vou fazer sobre esse perfume, enfim, dá aquela hypada no nosso vídeo, fazendo com que a gente consiga chegar aí, dar essa moral para a gente, né, chegar em 1000 inscritos, começando esse trabalho para que a gente possa trazer mais conteúdos como esse que você vai ver agora. Um duelo de gigantes, o Midnight, da casa Maison Viegas, e também o Liquid Bloom, da casa French Avenue. Vamos descobrir juntos qual dos dois tem melhor performance, aquele que entrega mais similaridade com o perfume na qual foi inspirado, bem também como o preço e a qualidade que cada um pode te entregar. E para nós começarmos a fazer essa avaliação, nós vamos borrifar aqui no meu braço esquerdo o Liquid Bloom, tá? E aqui no lado direito eu vou borrifar o Midnight, tá? Então esses são os dois perfumes inspirados que estão duelando aqui hoje. Na verdade esse duelo é só uma brincadeira, porque na verdade o que eu quero que você saiba, né, qual vale mais a pena para o seu bolso. Então desse duelo aqui eu quero só te falar a minha percepção olfativa sobre eles. Eu já tenho usado esses perfumes aqui há bastante tempo, tá? É que o Liquid Bloom não dá para você ver, mas são perfumes que eu já tenho utilizado, então eu sei muito bem o que eu sinto, eu sei o que cada um pode entregar e é sobre isso que nós vamos falar agora. Primeiro eu quero falar para você sobre a nota de saída de ambos os perfumes. E falando primeiro do Liquid Bloom, quando nós borrifamos ele na pele, a gente já sente a flor de laranjeira, né? A canela, a gente já consegue sentir. E engraçado que até a primeira vez que eu usei esse perfume, a minha esposa disse assim: nossa, parece que eu senti alguma coisa de cítrico ou de frutado, algo fresco. E ela tem bem razão sobre isso, né? Porque na composição também, já nas notas de saída desse perfume, nós temos a flor de laranjeira, nós vamos ter a bergamota e temos também o cardamomo, né? Que faz referência a essa coisa mais fresca. Bom, eu quero dizer para você que fique tranquilo que não tem nada de cítrico aqui, que você não vai sentir nenhum limão, nada disso. Ele faz apenas uma referência leve nesta saída, que é um pouquinho mais ardida e que faz referência a justamente essa nota, né, de flor de laranjeira, canela principalmente. A abertura dos dois no perfume, né, no momento que você borrifa, é muito perto um do outro, embora eu sinta que o Midnight é um pouquinho mais sintético, tá? Contudo, nós vamos ter logo depois dessas notas de saída, né, que aquilo que esse perfume foi exatamente elaborado para entregar, que é a sua baunilha, né? Uma das baunilhas que, segundo todos aqueles que amam a perfumaria, é uma das baunilhas mais gostosas de se sentir, né? Uma baunilha bourbon, alguns falam que ela remete a uma baunilha de Madagascar, enfim. Esta baunilha, ela é predominante do início do perfume até o final dele. Embora a nota da baunilha seja a mais protagonista e o praliné seja uma nota até de fundo na descrição do que está ali no perfume, é muito notável, né, quando você sente o perfume secando, que o praliné e também essa baunilha de bourbon, eles realmente são a composição do perfume. Nós sentimos ali aquela baunilha cremosa, uma baunilha caramelizada. E isso, né, essa referência que até algumas pessoas falam assim, nossa, parece caramelo, lembra um cheiro de caramelo. Essa nuance que você sente é justamente por conta do praliné, né, que é essa nota de fundo, que acaba sendo o protagonista junto dessa baunilha de bourbon, que como falei para você, ela é a protagonista, né? Desde o início da abertura você já consegue sentir, ela vai assim até o final, né? Mas você vai ter aqui também algumas sensações que você talvez já tenha visto ou ouvido falar, né? Se você está na dúvida sobre esse perfume, sobre ele também ser mais atalcadinho. E isso também faz referência a uma das notas de almíscar que está presente nesse perfume também, fazendo com que ele também seja, né, essas notas de baunilha, praliné, almíscar, faz com que ele seja um perfume doce, mas um doce que não é enjoativo, tá? De 0 a 10 eu diria que ele é uma nota 6 para o doce dele, né, em doçômetro. Só que eu acredito que você não vai se enjoar desse perfume, né? Você não vai ter aquela fadiga, nossa, é doce, eu preciso, né, me livrar desse perfume. Não, com toda certeza ele é um doce agradável. Agora, vale dizer também que se você não gosta de perfumes doces,
tanto o Liquid Bloom como o Midnight não são perfumes para você, tá? Porque eles têm sim um grau elevado de doçura, que embora não seja enjoativo, se você não gosta, ele pode ser desastroso na sua pele. Uma das notas bem interessantes que torna um pouquinho esse perfume mais quente também é o Ambroxan contido nele, né? Além também de notas amadeiradas como a madeira de guaiaque, que consta, por exemplo, nas pirâmides olfativas desse perfume aqui. Então essas nuances que nós vamos sentir aqui, elas se remetem também a gente fazer uma avaliação se ele seria um perfume masculino ou feminino, e eu vou dar minha avaliação para você agora. Acho que tanto mulher como homens podem fazer a utilização desse perfume, tá? Contudo, ele tem essa nota de madeira que faz com que lá na secagem dele ele se torne um pouco mais amadeirado, fazendo com que a gente tenha a percepção de que ele seja um perfume mais masculino do que feminino. Mas muitas mulheres utilizam, a minha esposa mesmo já utilizou, eu gostei muito de sentir o cheiro nela. Sim, ele é um perfume unissex. Você, mulher, se quiser provar esse perfume, não vai se arrepender. Ele é um perfume muito gostoso e ele pode se tornar uma alternativa aí para você, tá, mulher? Você, homem, tenha certeza que ele vai te agradar, caso você se identifique com as notas pela qual a gente falou aqui, né? Falando da onde a gente pode utilizar esse perfume, se eu fosse recomendar ele para você, eu diria que a dica que eu daria é que ele é um perfume mais para balada, é um perfume baladeiro, mas para você que já é de repente casado também, ele também é um perfume maduro, ele é um perfume que passa confiança, é um perfume que passa seriedade. Então muito bacana esse perfume, para que você utilize de repente em outono e inverno, ele pode até ser um perfume de assinatura para o teu dia a dia aí, né? Desde que você saiba realmente como conduzir as borrifadas, é um perfume chamativo, é um perfume que pode ser invasivo, dependendo os locais de trabalho, onde você trabalha, né? Sobretudo é um perfume maravilhoso, gostoso e que serve para encontros, para balada, como eu disse, né? E pode ser sim utilizado para o trabalho, desde que um pouco mais moderado. Agora vamos falar daquilo que de fato importa sobre os sucos aqui. Qual deles, né, na verdade, tem fixação e projeção maior? Vamos falar um pouquinho disso? Acho legal poder falar para você da fixação, né, da durabilidade, da projeção desses perfumes aqui, porque sou usuário e como usuário tenho todas as condições de falar para você se é bom ou não. Então vamos começar pela batalha de projeção, tá? Vamos começar pelo Midnight da Casa Maison Viegas. Então qual foi a minha experiência de uso com esse perfume? Bom, ao borrifar ele na pele, todas as nuances que eu falei para você no Liquid Bloom, elas são existenciais aqui, mas eu acho que a qualidade que nós temos no Liquid Bloom é maior, tá? Nós temos um refinamento aqui diferente do que nós temos aqui, embora ambos sejam muito bons, aqui é indiscutível. Já em relação à projeção, quando eu jogo esse perfume na minha pele, ele tem uma projeção que é de 30 minutos de moderado para alto e depois ele começa a declinar. Então ele vai ter uma projeção de 1 hora bem perceptível, tá? Mas saiba disso. Depois de 30 minutos ele declina, aí nós vamos ter aquela projeção mais moderada para baixo, tá? Ele pode performar na pele de 1 a 2 horas. Isso vai depender muito da pele, a gente vai falar um pouquinho disso nesse vídeo também. Então a sua projeção na minha pele durou 1 hora e meia, tá? Os seus primeiros 30 minutos com uma execução muito boa, depois ele declina e fica aquela projeção bacana, gostosa, moderada, mas para baixo. Não que não seja perceptível, porque tá? Então ele não é nada discretão totalmente, mas também não é nenhuma bomba. Já a projeção do Liquid Bloom se saiu um pouco melhor na minha pele. A primeira hora dele é de moderada para alto, nós conseguimos sentir muito isso nesse perfume. Agora eu quero deixar algo muito claro, que quando a gente está falando de pele, nem é, na minha opinião, a melhor situação para você fazer testes de projeção. Quando a gente fala de utilizar um perfume, a gente tem que conhecer as técnicas do que faz com que ele possa projetar mais e também fixar mais a nossa pele. Logo eu vou falar sobre isso. Mas na pele, o Liquid Bloom durou, a sua primeira hora foi de moderada para alta, tá? A sua projeção, depois ele declinou também e foi de moderada para baixo até a sua segunda hora, quando depois dessas 2 horas o perfume perde essa projeção, você fica perfumado, mas já não é mais aquela coisa que todo mundo sente, tá? Então as pessoas vão passar por você e talvez sinta, né, aquela áurea perfumada ao passar por você. Você pode deixar rastro, é um perfume que foi criado para isso, para agradar e para deixar rastro.
mas a partir da segunda hora essa projeção dele cai bastante e as pessoas vão conseguir sentir esse perfume em você mesmo, te abraçando ou conversando próximo de você, é que elas vão realmente conseguir sentir que você está utilizando esse perfume. Já na característica de fixação de pele, o Midnight ele teve uma fixação na minha pele de aproximadamente 5 horas. Então vamos lá, eu vou explicar um pouquinho sobre essa questão também da fixação, porque eu discordo muito do que eu vejo hoje na perfumaria quando se fala de fixação. Gente falando de 10 horas, de 8 horas, de 12 horas. E eu quero deixar claro que o meu jeito de ver, por exemplo, a fixação de um perfume, não é naquele momento que você precisa tirar o pelo do nariz para você fungar, né, e sentir o perfume ali. Você tem que aproximar um pouco aqui e sentir. Se você não está sentindo o perfume, já não está fixando mais, né? Então ficar considerando aquelas 2 horas de restício de perfume, eu não avalio assim, tá? Eu não faço esse tipo de avaliação. Para mim não serve o perfume apenas ter restício e eu computar aquilo como fixação na pele. Então a maneira como eu vejo fixação é desde que eu consiga sentir o perfume ainda em mim, ou aquela áurea perfumada, ou que as pessoas, ao se aproximar de mim, né, consigam sentir essa áurea perfumada. Isso para mim é fixação. A partir do momento que eu não sinto perfume, as pessoas provavelmente também não, e logo o perfume não está fixando mais na minha pele. Então o Midnight teve essa fixação de 5 horas na minha pele, da forma como eu expliquei para você também quanto à sua projeção. Já no caso do Liquid Bloom, essa fixação foi maior. Eu tive uma fixação de aproximadamente 7 horas na minha pele, tá? Então eu poderia considerar 2 horas a mais, né? Tipo 9 horas de fixação na pele se eu fosse considerar esse restício. Mas é como eu falo para você, para mim não serve essa questão do restício de perfume. Não sei se para quem interessa isso, né? Eu acredito que para você que utiliza perfume, não deve interessar. Uma vez que o perfume já está quase sumindo, só tem restício, não é o que você quer. O Midnight, se a gente fosse considerar também por esse restício de perfume na pele, ele também duraria isso a cerca de 6 a 7 horas, tá? Agora, a sua projeção e fixação, quando você faz a utilização da roupa, aí muda tudo. E agora eu quero falar para você, meu amigo, como que você vai utilizar esse perfume e qualquer outro que você tenha na sua coleção. Se liga na dica. Para a gente falar de fixação do perfume, é necessário que você saiba que é muito importante você fazer a utilização de um creme hidratante para sua pele. São várias coisas que você precisa fazer. Uma delas é beber bastante água, se manter hidratado. Outra é você fazer a utilização de cremes, tá? Então o creme ele vai ajudar muito na fixação do perfume. No caso, eu faço a utilização desse cara aqui, que ele não tem perfume, tá? Ele é sem perfume. Agora, também existe, por exemplo, esses cremes hidratantes que nós compramos junto, inclusive, com as nossas fragrâncias, como é o caso, por exemplo, desse Botica 214 African Sunrise da Boticário. Então aqui é um kit que eu comprei, ele tem o creme hidratante que é com o mesmo perfume da fragrância que eu adquiri. Então isso vai fazer com que essa fragrância se prolongue na minha pele, né? Eu consigo passar pelo pescoço, pelos braços, enfim. E depois jogo o perfume, essa fixação tende a ser melhor quando você junta as duas possibilidades, tá? E quando você usar um perfume que não tem o creme, você já sabe, utilize um creme sem perfume para que você possa fazer a utilização do perfume da sua preferência e ter uma ótima fixação. Outro grande aliado no momento de você fazer a utilização de perfumes é utilizar a sua vestimenta. Então se eu fosse falar para vocês da fixação de ambos esses perfumes aqui, utilizando a roupa, aí nós estamos falando de quase 24 horas de perfume em você, tá? Tanto o Liquid Bloom como o Midnight, ele vai grudar na tua roupa e só vai sair lavando, meu amigo. São perfumes de muita boa performance, tá? Então essa fixação na roupa é perfeita. Utilize dessa técnica também. Na pele nós temos às vezes um dia qual está mais quente ou mais frio, ou você transpirou demais, enfim, o perfume acaba não performando muito, né? Então quando você faz a utilização da roupa, ele acaba sendo um aliado. Então beber água, passar o creme hidratante na sua pele e fazer a utilização do perfume na roupa, isso faz com que a projeção e fixação do seu perfume, de qualquer que seja a marca, dure muito mais e tenha maior projeção. Outra dica que eu quero dar para você,
que faz utilização de perfume, não utilize o perfume depois que você sair do banho, logo que você sai do banho, né? Então nossa temperatura normalmente ela fica ali em 36 graus, a nossa pele. E quando nós saímos de um banho, principalmente para você que gosta de um banho quente, o que vai acontecer é que sua pele pode chegar ali a 40, 42 graus, né, nessa temperatura, e você sai do banho, passa o creme, joga ali o perfume e acaba que evapora muito rápido o seu perfume por conta do calor que está na sua pele. Então tenha sempre esse cuidado de quando sair do banho também, aguardar ali cerca de 10 a 20 minutos para que o seu corpo possa resfriar, né, e você entrar na temperatura ambiente e aí sim fazer a aplicação do seu perfume. Então todas essas dicas que podem parecer bobagem fará com que o seu perfume performe-se muito, muito mais. Não vai fazer perfume ruim ficar bom, mas vai fazer perfume bom ficar muito melhor. E na utilização também, sempre lembrar, né, de usar sempre as áreas quentes do seu corpo para que você possa fazer com que o perfume tenha ainda uma melhor performance, né? Então pescoço, atrás da orelha, nuca, todos esses lugares são pontos mais quentes, né? Evite o pulso, porque no pulso a gente acaba encostando, lavando a mão, você acaba perdendo o perfume, então se for jogar, joga em cima dos seus pulsos, e com isso você vai estar perfumado por muito mais tempo, a sua projeção e fixação vai durar muito mais. Agora eu quero fazer apenas um resumo do que você vai sentir em ambos os perfumes. Gente, você vai jogar na sua pele, o cheiro que você vai sentir é o mesmo em ambos os lados, tá? Se você fizer uso do Midnight e do Liquid Bloom, você tem que ser aquela pessoa com a sua performance olfativa, né, bem, mas bem criteriosa, para que você possa distinguir realmente a qualidade e notas que se transpareçam entre uma e outra aqui. No mais, o que você vai sentir aqui é um baita de uma baunilha de bourbon maravilhosa, tá? Com essa nuance de doce, gostosa, caramelizada, é o que você vai sentir. O caramelo e a baunilha são protagonistas aqui. Então, embora a gente saiba que aqui tem a cardamomo, que nós tenhamos aqui as notas de bergamota, de flor de laranjeira, canela, especiados, né, que tem também as especiarias, principalmente aqui no Liquid Bloom, características de perfumes árabes, né? Então a gente vai ter também ali na nota de fundo as notas amadeiradas, né? No caso aqui a madeira de guaiaque, enfim, o almiscar. Tudo isso, gente, é imperceptível falando do que você vai sentir, porque o que você vai sentir de verdade aqui, se você só se remete a sentir o cheiro de um perfume, você vai ter aqui a baunilha, uma das baunilhas mais deliciosas que você vai sentir na perfumaria. Então, se você se encanta com baunilha e ainda não conhece esses dois perfumes, eu super recomendo ambos para você. Agora vamos descobrir qual pode ser aquele que custe menos e que te entregue um custo-benefício legal. Se você quer um pouco mais de refinaria, se você quer um pouco mais de performance, eu diria que o Liquid Bloom é o perfume que você tem que comprar. Até pela apresentação que esse perfume entrega, tá? Então, embora o suco dele seja incrível, a apresentação também é maravilhosa. Eu tenho aqui, ó, a caixa dele, né? Essa caixa que vem com uma pedra aqui na frente, ó. E aí você abre aqui, ó, você tem aqui essa maravilha de apresentação. Deixa eu colocar o perfume aqui para vocês poderem ver como você vai receber em casa, ó, tá? Então é assim, ó. É maravilhoso, maravilhoso, tá? Essa é a apresentação que nós temos aqui no Liquid Bloom. Aqui nós temos também uma apresentação bacana da Maison Viegas, né? Vem uma caixinha, a Casa do Leão, né? Então nós temos aqui essa caixinha que vem aqui, tá? Agora em custo-benefício, pessoal, aqui nós temos um perfume de R$300, tá? 350. O meu eu adquiri no site da Parfum, tá? Top Parfum. Eu adquiri por 319, tive um cupomzinho de desconto que eu acabei pagando menos de R$300. Já aqui você vai ter um perfume na casa Maison Viegas, né? Você vai ter o seu Midnight, que faz referência a esse perfume também, por 160, 180, né? Tá nessa faixa de preço aí, esse perfume aqui, tá? Então eu adquiri o meu de 50 ml, que eu acho que eu paguei R$95, esse daqui, para conhecer, né, da casa Maison Viegas. Recomendo demais,
tá? Então, se for por questão de dinheiro, custo-benefício, Maison Viegas com toda certeza. Esse perfume ficou incrível, o trabalho que os caras fizeram aqui. É uma casa brasileira e os caras entregaram aqui uma baita de uma performance, um custo-benefício sensacional. Então aqui nós temos uma apresentação diferenciada e, claro, um pouquinho mais refinado também. Mas você paga por isso. Ambos esses perfumes fazem referência a um dos perfumes mais renomados no mundo, né? Altair de Parfums de Marly. Um perfume incrível que tem uma grande performance e, sobretudo, é muito caro, né? Então, para nós que não conseguimos alcançar esses perfumes, aqui fica a avaliação sincera sobre a Maison Viegas. Compre sem medo, você não vai se arrepender, você vai gostar muito desse perfume. E se você quiser fazer um investimento, tiver condições de fazer um investimento um pouquinho maior, também recomendo o Liquid Bloom da casa French Avenue. Ambos são muito, mas muito similar mesmo ao Altair de Parfums de Marly. Eu diria para vocês que o Liquid Bloom ele está ali para cima de 90%, tá? Eu acho, eu vou ser um pouquinho mais modesto, porque eu daria para colocar ele até um pouquinho mais de 90%. E aqui nós temos de 85% a 90% também no Midnight. Então são perfumes que não vão deixar a desejar no quesito similaridade. Pode comprar com tranquilidade. Nesse duelo, o vencedor é você que acompanhou esse vídeo até aqui e que agora vai poder fazer uma escolha muito mais acertativa no qual perfume que você quer colocar o seu dinheiro quando se trata de um contratipo do perfume Altair da Casas Parfum de Marly, tá bom? Então esse foi o nosso vídeo. Muito obrigado para você que acompanhou até aqui. Se você considera que esse vídeo te ajudou, deixa o seu like, se inscreva no canal, vamos chegar aí em 1000 inscritos, eu conto com você para que a gente possa dar esse passo juntos e eu possa fazer ainda mais vídeos. Se você gosta de perfumaria, também comenta aqui, né? Para que a gente possa trazer outros conteúdos para você sobre a perfumaria. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!